Infelizmente, temos que falar sobre o coronavírus. A média móvel de mortes por Covid-19 segue em alta há 29 dias seguidos. Ontem foram 158 novos óbitos por complicações relacionadas à doença, segundo as secretarias de saúde. Eu vou conversar sobre esse assunto agora com o médico sanitarista da Fundação Oswaldo Cruz, o Cláudio Mairovich. Doutor, bom dia, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Bom dia, é um prazer estar com vocês. Doutor, o que pode estar justificando esse cenário de alta que a gente tem acompanhado? Bom, aparentemente, na minha impressão, são vários fatores combinados. O primeiro deles é que, de fato, nós não tínhamos ultrapassado o período de epidemia. Muitas pessoas acreditaram que, por conta da redução do número de casos, e principalmente do número de óbitos, que é consequência da vacinação, as mortes diminuíram porque a vacinação foi se expandindo, mas as pessoas acreditaram que a epidemia havia acabado e que não havia mais risco. E com isso, todo mundo, parece que além de voltar para a vida normal, passou a se expor mais ainda. Então, há muitas aglomerações, nós estamos saindo agora de um período de grandes campanhas eleitorais, com muita gente junta, muita gente nas ruas. E como se não bastasse esse ambiente que, digamos, é receptivo para o vírus, que favorece a transmissão, nós temos linhagens, quer dizer, variações do vírus que se transmitem com mais facilidade ainda do que as linhagens anteriores. Isso desde o início deste ano, de 2022, quando nós já tivemos um aumento muito grande, nós temos o predomínio de uma linhagem chamada Ômicron, que é uma letra grega, que é uma linhagem que se espalha com muita facilidade. Isso tem acontecido em boa parte do mundo, mas no Brasil em particular, nós relaxamos todas as medidas. Então ninguém mais usa máscara, ninguém evita aglomerações, as pessoas estão em lugares fechados sem ventilação ou com ventilação muito insuficiente, aglomeradas em ônibus, em aviões, locais de trabalho. Tudo isso favorece demais a transmissão. Uma junção de fatores, né, doutor? Na quarta-feira passada, o diretor da OMS disse que espera que o fim da pandemia ocorra em 2023. Queria que o senhor explicasse para a gente o que isso quer dizer. A gente deve deixar de conviver com o vírus ou não? Olha, eu não sei exatamente o que o diretor assume como o fim da pandemia. O que nós temos visto é que o vírus continua com uma transmissão alta e o que é mais sério, as pessoas que têm infecção, elas não ficam protegidas contra uma nova infecção. Se vocês perguntarem por aí, muita gente já teve 2, 3, 4 vezes a infecção por Covid e também nem sempre a segunda, terceira infecção é mais leve do que a primeira. Às vezes ao contrário, às vezes a primeira vez a pessoa tem uma infecção que não sente muito, passa como parecendo um resfriado, e na segunda vez a pessoa vai para a cama, às vezes até para o hospital, como uma doença mais forte. Então nós ainda não temos um horizonte de quando essa epidemia vai acabar. Provavelmente isso vai depender de que nós tenhamos uma nova geração de vacinas que, além de proteger das doenças mais graves, como acontece hoje, parênteses, as vacinas hoje, elas protegem muito bem as pessoas para que, quando elas ficam doentes, a doença não seja grave, não as leve para o hospital e que a chance de morrer seja muito baixa para quem está com a vacinação completa. No entanto, a vacina não impede a infecção. As pessoas podem adquirir o vírus e transmitir o vírus mesmo tendo sido vacinadas. Enquanto nós não tivermos vacinas que diminuam bastante a possibilidade de infecção, o vírus vai continuar circulando. Essa perspectiva de acabar em 2023 me parece ainda otimista. Doutor, a gente volta a falar sobre a questão das vacinas, né? Acho importante a gente deixar isso bem claro sempre. Pessoal, parece que por a gente ter visto a pandemia se
acalmar, de certa forma, justamente por causa das vacinas, às vezes eu percebo que o pessoal tem se esquecido de se imunizar, tomar as doses de reforço. Às vezes as pessoas fazem aquela confusão, não lembram mais quantas doses tomaram. O que essas pessoas precisam fazer e ter em mente nesse momento? Porque a gente sabe que a proteção vacinal, ela não é perpétua, né? A gente acaba tendo que renovar essa vacina. E aí, a gente, por não ver pessoas próximas a nós morrerem, porque o número, graças a Deus, ainda é bem baixo se a gente comparar com o tempo que a gente viveu há alguns anos atrás, com a situação que a gente teve no nosso país, aí às vezes a pessoa dá uma relaxada, deixa de procurar o posto de vacinação, deixa para se vacinar depois. É importante ter isso em mente, né, doutor? A vacina precisa ser renovada, a gente precisa estar sempre atento a esse calendário vacinal. Perfeito. A entrada da vacina foi o que permitiu que nós saíssemos de um número que chegou a 3, 4 mil mortes por dia no Brasil, uma catástrofe contínua, e baixássemos para os patamares atuais, que ainda não são tão baixos. Se a gente pensar que morrem 100, 100 e poucas pessoas por dia, isso ainda é um número muito alto, isso ainda é uma grande preocupação. Durante muito tempo, várias pessoas misturaram vacinação com política e começaram a falar que a vacina dava problemas, porque associavam a vacina à ciência e isso gerou uma grande confusão na cabeça das pessoas. Hoje, nós não temos qualquer dúvida de que as vacinas disponíveis são extremamente seguras. No mundo inteiro já foram aplicados mais de 13 bilhões de doses, e isso está absolutamente estudado e documentado. Então as pessoas podem e devem tomar as vacinas sem temor, porque são vacinas muito seguras e que protegem de forma importante contra o agravamento e contra a morte. Mas é importante também que as pessoas estejam atentas para tomar todas as doses. O esquema básico, que é de 2 doses, o esquema para todo mundo, que é de 2 doses, mais um reforço, e para as pessoas, dependendo do grupo, principalmente pessoas mais idosas ou que têm alguns outros tipos de doença, devem receber uma 4ª ou até mesmo uma 5ª dose. E estamos na expectativa de que haja a liberação ampla da vacina para as crianças de 6 meses a 3 anos de idade também, que o Ministério da Saúde ainda não autorizou para todas. Pois é, doutor, um assunto que gera bastante polêmica e confusão na cabeça das pessoas é justamente a vacinação das crianças. Uma pesquisa da Fiocruz e da Unifase apontou que neste ano o Brasil registrou uma morte por dia de crianças com Covid entre 6 meses e 5 anos. Confesso que eu me assustei quando eu vi esse número. É um dado que mostra que os pequenos podem sim ser vítimas dessa doença, né, doutor? Não dá para menosprezar. Exatamente. Embora nós saibamos que os idosos são as pessoas com maior risco com essa doença, todo mundo é suscetível e as crianças em particular são também. Vamos pensar que é uma criança de 6 meses a 3 anos de idade, 6 meses, no caso 6 meses a 6 anos de idade, como no estudo. Quer dizer, em geral, são pessoas saudáveis que não têm nenhum tipo de doença grave, exceto coisas raríssimas. Então, se surge uma doença que causa morte de uma criança por dia, isso é um evento muito grave. Uma parte das crianças, as crianças com mais de 3 anos de idade, já tem a vacina liberada, devem ir ao posto de saúde e receber a vacina. Outra parcela, as de 6 meses a 3 anos, só tiveram a vacina autorizada para quem tem alguma doença associada, mas nós estamos na expectativa de que, pelo menos acabado este governo, que não toma essas decisões, seja autorizada, no início de janeiro, a vacinação de 100% das crianças com mais de 6 meses de idade. Certo, doutor. Agora, antes da gente concluir, queria que o senhor falasse um pouco sobre os alertas, aqueles alertas que parecem já ser repetitivos demais, mas que eu acho que é fundamental que a gente sempre deixe isso fresco na cabeça das pessoas, ainda mais agora que a gente está vivendo um período de fim de ano, festas, aglomerações, o pessoal muitas vezes vai visitar a avó, aquela tia, o pessoal que às vezes
tem uma saúde um pouco mais comprometida. A gente ainda precisa do álcool gel, que a gente mostra aqui durante os nossos programas e tudo. Continua sendo essencial, continua sendo importante, assim como a máscara de proteção, né? Exatamente, isso é importantíssimo. Quer dizer, a primeira coisa, não vamos pensar que uma pessoa que está espirrando, tossindo, etc., não possa ter Covid. Boa parte das pessoas que têm infecção atualmente tem sintomas leves, mas transmitem muito. Então, alguém que esteja com uma febrinha, um pouquinho de dor de garganta, tosse, espirros, deve ficar em casa. Não deve conviver com outras pessoas, porque tem uma chance grande de ter Covid e transmitir para os outros. Este é um período em que as pessoas viajam muito, se aglomeram muito. A essa altura, é inevitável pensar, bom, as pessoas têm as festas familiares, que ficam no mesmo ambiente, sem máscaras, não é o ideal? Mas tá, se são pessoas que convivem habitualmente, e se ninguém está com sintomas, não é uma atividade de muito risco. Agora, as grandes aglomerações, as pessoas apinhadas dentro de ônibus, dentro de avião, dentro de aeroporto, isso são ambientes extremamente propícios para a transmissão. Então, sempre que possível, uma máscara de boa qualidade, que vede bem, não fique saindo ar por cima, nem pelas laterais, porque o vírus ele procura o caminho mais fácil por onde o ar flui mais rapidamente. Manter um distanciamento das pessoas que não são da convivência diária e, a qualquer sinal, fazer o isolamento voluntário. Qualquer sinalzinho, estou um pouco resfriado, fique em casa. Se possível, faz o teste, pode ser o teste de laboratório, o teste da farmácia, ou mesmo o autoteste que a gente faz dentro de casa e que dá resultados equivalentes aos outros, para a gente saber quando deve ficar mais isolado ainda. Tá ótimo, Dr. Cláudio Mairovich. Muito obrigado pelo seu tempo aqui com a gente. Vamos repetir sempre. Pode parecer até chato, mas eu acho que é importante a gente deixar isso sempre claro para quem acompanha a gente, para que a gente cuide da nossa saúde, da saúde das pessoas que a gente ama. Até uma próxima oportunidade, viu? Foi um prazer recebê-lo hoje. Prazer todo meu, até uma próxima.